Konnichiwa, minasan! Olá pessoal, meu nome é Isabel e esse é meu novo canal no YouTube para ensinar japonês. Antes de dar a primeira aula, que é a introdução ao curso de japonês, eu vou explicar um pouco sobre o canal e sobre a minha motivação para fazer o canal. Primeiro, o nome do canal é Benkyou, que significa estudo. Na verdade, é o prefixo do verbo estudo em japonês. Muita gente também fala o Benkyou, que é o uso de uma preposição antes do verbo, também está correto, mas eu coloquei Benkyou. Depois, mais pra frente, a gente vai voltar nessa parte, tá? Então, eu estudo japonês há um tempo e eu acompanho outros canais no YouTube que falam sobre o Japão e sobre o japonês, mas para fixar um pouco o meu aprendizado, eu decidi fazer esse canal e assim eu ajudo outras pessoas que querem aprender japonês. Muitos canais e muitos conteúdos que eu procuro são pagos, então eu decidi fazer esse canal livre para todo mundo que quiser aprender, porque a internet está aí e todo mundo que quer aprender coisas novas tem acesso à internet e eu quero ajudar com o meu conhecimento. Eu estudo japonês no Kumon, que é um método de ensino japonês que eu gosto muito, recomendo para todo mundo. Muita gente já deve ter ouvido falar, porque em toda cidade tem um Kumon que ensina português, matemática e tem inglês também, tem japonês também, tá? Mas não são todas as unidades do Kumon que tem japonês, porque precisa de um professor que fale japonês para dar japonês na unidade do Kumon. Muitas vezes na cidade da pessoa, ou muitas vezes próximo da casa da pessoa, não tem onde aprender japonês, então a internet é um canal, né, para poder a pessoa que busca esse conhecimento tá encontrando uma forma nova de aprender. Eu acompanho outros canais, como eu já disse, um dos canais que eu gosto muito é o da Sara Fudio, vocês podem ver nos meus relacionados do canal, que tá lá, eu falo em japonês, é muito bom. E para quem está estudando há mais tempo também, eu recomendo procurar o canal dela e assistir os vídeos. Bom, então é isso, tá? Nós vamos começar com a primeira aula hoje. Eu não quero fazer vídeos muito compridos, porque senão ninguém também vai gostar de ficar assistindo vídeo muito comprido, perde atenção. E eu espero que vocês gostem do canal. Se você já estuda japonês e quiser enviar uma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Talvez eu consiga tirar a sua dúvida. Eu mesmo tenho muitas dúvidas. Minha professora de japonês, que é japonesa também, ela ensina, ela tira todas as minhas dúvidas, mas tem muitas vezes que eu tô em casa querendo ver um vídeo ou procurando algum conteúdo e preciso tirar dúvida e eu ajudo a responder, tá, gente? Na medida do possível, se vocês quiserem encaminhar dúvidas, perguntar e tal, tem as redes sociais aí, pode procurar canal Benkyou no Facebook, no Twitter também, eu fiz um Twitter pro canal e tem o YouTube, vocês podem enviar, tá? Por enquanto eu não fiz site, mas no futuro, meu objetivo é, se possível, se eu conseguir fazer um aplicativo e também fazer um site para disponibilizar online os conteúdos do que eu ensinar para vocês, tá? Então vamos para a primeira aula, que é a aula de introdução. Não sei o que motivou você a querer assistir esse vídeo e a querer aprender japonês. É muito bom aprender uma língua, eu acho que aprender é sempre ótimo, independente se seja um novo idioma, se fosse ou outra coisa qualquer. Vamos lá, nós vamos começar. Eu vou começar com o alfabeto base japonês, que é o hiragana. E vou escrever aqui pra vocês verem, tá? O hiragana é o alfabeto base do japonês, tá? Você consegue escrever todas as outras coisas do idioma com o hiragana. Esse é o alfabeto. Eu senti a necessidade de começar as aulas com esse alfabeto, porque ele é o principal e através dele você já consegue ler bastante coisa em japonês, tá, gente? Obviamente não consegue resolver o japonês todo com hiragana, mas tem alguns jogos assim, que voltados para criança, alguns jogos, alguns mangás que você vai conseguir pelo menos ler. Você não vai conseguir entender, mas conseguir ler você vai. Inclusive essa é uma dica que eu vou dar mais pra frente.
toda vez que eu falo que eu aprendo japonês, as pessoas ficam surpresas e falam, nossa, mas você aprende aquela língua, que letra estranha e blá blá blá. Então, gente, a primeira dica que eu tenho para você aprender qualquer idioma, principalmente idiomas que tem ideogramas, que é igual ao japonês, chinês, árabe, coreano, qualquer idioma, eu falo pra pessoa esquecer o idioma que você já sabe, tá? A gente nasceu falando português, porque a gente mora no Brasil, mas eu falo pra esquecer o idioma que você já conhece. Por quê? Quando você era criancinha lá e tava aprendendo a falar com 1 ano e meio de idade, você não ficava questionando por que as pessoas falam, sei lá, chamam isso aqui de pincel. Você simplesmente aprendia pincel. Quando você está na escolinha aprendendo o alfabeto, você não questiona porque isso aqui é um A, tá? Mas isso aqui também é. Estou derrubando tudo, mas tá. Quando você está na escolinha, você também não questiona por que isso aqui é um A, tá? Mas isso aqui também é um desenho qualquer, é uma seta apontando para cima. Então, é um conceito isso, tá? O nosso alfabeto, vou falar uma coisa bonita aqui para vocês. O nosso alfabeto são representações gráficas de sons. Então, são representações gráficas de sons. O que isso quer dizer? É um desenho. É um desenho assim como os desenhos dos ideogramas japoneses. Então, assim, a gente no Brasil chama isso aqui de A, mas isso em inglês não é A, isso é EI. Eles usam o mesmo símbolo que a gente para se comunicar, mas o som é outro. Olha, que coisa bizarra, né? Aposto que você nunca pensou nisso. Ou já, talvez eu estou subestimando todos vocês, mas talvez você nunca tenha pensado nisso, dessa maneira. Então, é uma representação gráfica. Para o português brasileiro, português de Portugal e alguns outros idiomas, isso aqui significa A, tá, gente? Mas pode ser que não signifique, pode ser que signifique EI. Ou, eu não sei outra língua, sei lá, alemão, para poder explicar o som disso, tá? Mas pra gente é A. E a vantagem de aprender japonês quando se fala português... é que os nossos sons são muito parecidos com os sons das palavras e das letras em japonês. Vou explicar pra vocês, tá? Porque, por exemplo, se eu fosse ensinar para um público que fala inglês, seria um pouquinho mais complicado explicar em japonês. Eu vou desenhar aqui, depois eu vou fazer bonitinho no computador pra vocês verem, bonitinho lá. Eu vou apagar aqui, vou começar com as vogais. Então, gente, vocês estão vendo que as vogais estão na ordem um pouco diferente do que a gente está acostumado em português. É porque essa ordem aqui é a ordem utilizada no japonês. Se vocês forem procurar no alfabeto e tal... Desculpa. Se vocês forem procurar no dicionário e tal, vai estar assim a ordem, tá? Então é A, I, U, E, O. Desculpa. A, I, U, E, O. Essas são as vogais em japonês, em português também, tá? A vantagem é que o som é exatamente o equivalente do português, gente. Então, não tem, por exemplo, se a gente falasse inglês, isso aqui não ia ser I, né? Isso ia ser ia colocar outro equivalente aqui do som pro pessoal aprender. Mas pra gente é muito fácil aprender porque os equivalentes são bem parecidos. É só a acentuação de algumas palavras que muda. Mas vocês estão vendo aqui que essa vai ser bem fácil de aprender, tá? Eu apaguei aqui, mas não se desespere. Eu vou mostrar tudo de novo pra vocês poderem aprender, tá? Vou começar com calma, por quê? Japonês tem uma coisa muito importante,
que é a maneira de se escrever as letras, tá, gente? Tem todo um método de traços, uma ordem para você escrever os traços. Eu sei que no hiragana isso não é muito importante, mas é bom vocês já irem criando o hábito de escrever na ordem certinha, os traços em japonês, porque no futuro vocês vão precisar disso. O que eu quero dizer? Vou escrever aqui e vou explicar, tá? Por exemplo, o A. O traço número 1 é esse. O número 2 é esse. Vou pôr uma setinha aqui, como que escreve, tá? E o número 3 é esse, ó. Vou escrever devagarzinho pra vocês verem. Tá? Assim, o A começa daqui e termina aqui. Então, aqui é o 3. Começa daqui pra cá. Por que que é importante vocês saberem a ordem de escrever isso? Tá vendo que eu contei? 1, 2, 3. Os kanjis, tá? Tem uma ordem também de como escrever. Você consegue, depois que você acostuma a escrever nessas ordens, identificar algumas, por exemplo, você tá na rua, tem alguma coisa escrita errada, você consegue identificar que aquilo não existe, porque tem essa ordem. Eu sei que parece um chato esse método, mas é importante, tá? Se você não gostar, não tem problema, você não precisa escrever, mas vai dificultar a sua vida no futuro. Por quê? Vamos ver que você vê esse kanji aqui, que é o kanji de criança, tá, gente? Você vê esse kanji, você não sabe como ler ele, não sabe o que significa e precisa olhar num dicionário. Os dicionários em japonês, alguns, não sei se é todos, tá? Mas os que eu encontrei já, tem o índice pelo número de traços. Então, se você se acostumar a escrever as coisas e contar o número de traços na ordem certinha, só de olhar você já sabe contar o número de traços e procurar no dicionário pelo número de traços. Vai facilitar muito a sua vida. Então, vamos começar a aprender a escrever já certinho pelo hiragana, que no futuro você já vai ter o hábito de escrever certinho e vai facilitar a sua vida, tá? Então, depois vou apagar aqui. Esse é o Ko, tá, gente? É uma das leituras dele. É o Ko. Mas aqui. Esse é o A, então, tá? Beleza? A segunda vogal usada no japonês é o I. Assim é o I. São 2 traços, tá? Esse é o 1, esse é o 2. Escreve assim. Pode ser que você encontre em alguns lugares o I escrito assim. Porque com o pincel, né, quando você está escrevendo com o pincel, pode ser que o pincel deixe um rastro assim, tá? Mas pode ser escrito assim. Usualmente, ele vai ser escrito dessa maneira, tá? Então, esse é o traço número 1, você faz pra baixo, e o 2, você faz de cima pra baixo também, assim. Então, esse é o I. Agora, eu vou fazer o U. Um traço assim, e um assim. Até parece um pouco com o U em português, né? Então, esse é o traço número 1. E esse aqui é o traço número 2. U. O E. Traço número 1. Número 2. Tudo assim de uma vez, tá? Número 1 e número 2. E o último, que é o O. Ele aparece um pouco como o A, mas se você parar pra pensar assim, o E, o A e o O são sons parecidos, né? Na hora que você tá falando A, O, só muda um pouco assim a forma de exteriorizar esse som, mas eles parecem um pouco, tá? Traço número 1. O número 2 é inteiro, tá, gente? Traço número 2 e traço número 3. Então, número 1, número 2,
esse tracinho aqui, número 3. Esse é o O. Não escrevi nos outros, né? Esqueci, mas depois eu ponho aí no computador. Esse é o O. Então, gente, vocês podem ir treinando em casa esses aí, que a aula de hoje vai ser só isso, pra não sobrecarregar vocês muito. É só esse pouquinho de coisa aí hoje pra vocês aprenderem. E a próxima aula a gente vai aprender o resto do hiragana. Nossa, vai ser muita coisa, né? Vai ser difícil. Vou pegar leve hoje e na próxima aula eu vou pegar pesado. Vocês vão aprender o hiragana todinho, tá? Pra vocês já ficarem craques e treinando pra terceira aula. Então é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Aguardem o próximo vídeo. Sayonara!